Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Conecta Inatos. Para todo o nosso time, todo mundo que está aqui nos acompanhando, todo mundo que está pelo backstage das lives, o nosso convidado especial também. Estamos muito contentes em ver todos aqui nessa noite de quarta-feira, na nossa primeira edição do Conecta. Vão aí comentando pelo chat que a gente vai lendo durante o evento. É importante a gente saber o que vocês estão achando durante todo o evento, das palestras. Se tiver pergunta também, temos o Lucas, que vai estar atento às perguntas de vocês, para poder aí pegar e no final do nosso evento a gente dá conta de responder tudo. Se for o caso, depois a gente responde ali no e-mail, mas a gente vai responder todas as perguntas que tiverem, ok? Sejam todos bem-vindos, né, que chegaram aí. Compartilhem também de onde que vocês são, como é que vocês chegaram aqui, é importante para a gente saber, né, de onde que vocês vieram. Como que vocês chegaram nesse Conecta, afinal de contas, são as conexões que nos trazem até aqui, não é mesmo? E gostaria de começar aqui, né, primeiramente, agradecendo a presença da minha querida líder da Ilha de Agilidade, Anne Coutinho, que fizemos todo esse processo operacional para que a live estivesse acontecendo hoje. Também o co-líder da Ilha de Agilidade, Lucas Coutinho, né? Eles são irmãos. É isso a semelhança dos dois, que estão aí nessa jornada para que essa live acontecesse hoje. E tem muita gente também, né? Todo o time Inatos, sempre apoiando. E falando em apoio, em parceria, eu gostaria de colocar também a Marinho Comércio Exterior, que é a empresa mantenedora do Inatos Hub, que é uma empresa com mais de 25 anos de mercado, uma empresa de consultoria e assessoria de ensino que atua no Brasil e fora do Brasil também, nas áreas de educação, de empreendedorismo, de economia criativa, na criação de comunidade, gestão da inovação, sustentabilidade, indústria 4.0, metodologias ágeis, comércio exterior, empreendedorismo e muitas outras áreas. A Marinho Comércio Exterior é multidisciplinar e sempre busca estar em sinergia com seus clientes para ofertar aí o melhor serviço e potencializar seus resultados. E o nosso propósito é reduzir custos e agregar ganhos nas operações dos nossos clientes de forma inovadora e colaborativa. Eu falo nosso propósito porque eu faço parte do time da Marinho Comércio Exterior, então, por isso nosso. E também a nossa parceira, que é o nosso querido convidado, que hoje vai estar apresentando o case de sucesso, que é a FPF Tech, que é uma instituição de ciência e tecnologia sem fins lucrativos, que atua há mais de 22 anos no mercado, focado na pesquisa e no desenvolvimento de serviços, soluções inovadoras e cases de sucesso nos núcleos estratégicos de capacitação tecnológica, design digital, usabilidade, dispositivos móveis, pesquisa e inovação tecnológica, saúde e medicina do trabalho, sistemas eletrônicos, soluções industriais, tecnologias assistivas, verificação e validação, e gera atualmente mais de 250 empregos diretos e profissionais altamente qualificados. Já graduou gratuitamente mais de 25 mil pessoas carentes da periferia de Manaus nos Centros de Desenvolvimento de Informática, que é o CTI. E aí o Gabriel, o Lucas Gabriel, vai estar aí compartilhando no chat as redes sociais dos nossos parceiros. Também temos como parceira aqui a Go to Agile, que nasceu na intenção genuína de levar agilidade e adaptação para as organizações, gerando impacto nos negócios. Ela é natural de Manaus, Amazonas, e busca aí atender as startups, empresas de tecnologia e quaisquer outras que desejam mudar os seus processos e ferramentas. Esses são os nossos parceiros que estão aí nos apoiando para que essa live esteja acontecendo, e a ele nós agradecemos imensamente por acreditar no trabalho da Inatos, por acreditar nessa live, e não só acreditar no trabalho da Inatos, mas acreditar em pessoas, que esse é o motivo da gente estar nessa live hoje, porque acreditamos em pessoas.
E gostaria também aqui de aproveitar a oportunidade de apresentar os nossos convidados, né? Primeiramente, vou apresentar para vocês a nossa querida líder da Ilha de Agilidade, Anne Coutinho, que é manauara, tá? Ela só tem essa carinha aí, mas é manauara, está toda empacotadinha, mas ela é daqui. Manauara, que é trainee de Lean Inception, certificada em técnicas de facilitação, management 3.0, métricas ágeis, cofundadora e instrutora da Go to Agile, foi analista de negócios do Programa Prioritário de Economia Digital em Manaus, implementou a metodologia de aceleração de startups e também foi responsável pela estruturação e transformação ágil das startups. Atualmente atua como Agile Coach no mercado de banking e acredita na utilização da cultura ágil nas organizações e podem mudar toda a sua perspectiva que tem sobre o seu negócio. Agora, nosso convidado especial, que vai estar apresentando o Case de Sucesso, Alexandre Amorim, que é gestor de tecnologia há 18 anos em um instituto de tecnologia em Manaus, chamado FPF Tech, formou-se em ciência da computação pela Universidade Federal do Amazonas e possui MBA em gerenciamento de projetos, tornando-se ao longo da sua jornada PMP, Certificated Scrum Professional Kanban, Lean Inception, Trainee, Product Backlog Building, e desde 2007 colabora na disseminação de métodos e cultura ágil, já tendo treinado milhares de pessoas em Scrum, MVP, Lean, Kanban, Leanception e membro ativo da comunidade Agile Manaus e organizador do evento Agile in the Jungle, Regional Scrum, Scrum Gathering, Manaus. Nossa, olha só, gente, quanta coisa que esse pessoal aqui que nós trouxemos hoje tem. Isso é maravilhoso, né? Trouxemos aí o melhor do melhor para falar de RH ágil, transformação cultural e muito mais coisa. Vou chamar aqui agora Anne, né, primeiramente, para dar aí uma boa noite para esse povo aí que está nos acompanhando. E depois, o nosso querido convidado especial também dá uma boa noite para as pessoas, né? Já ouvirem aí o tom de sua voz, já se familiarizarem e se sentirem aí quentinho, que hoje o Manaus, gente, acordou um pouco frio, milagre. São Paulo não está diferente, galera, 10 graus eu não aguento. Tem alguém aqui de São Paulo que eu vi, acho que é a Chayane, né? Tá em Diadema, bem pertinho aqui de mim. Também tá passando frio aí, Chayane? Tá, mandou um joinha. Aqui tá friozinho, 30 graus. 30 graus é frio. Para quem não conhece Manaus, galera, é muito calor. É um sol para cada habitante. Então, galera, sejam muito bem-vindas. Vou apresentar a minha tela. E aí vocês me falam se estão vendo a minha tela. Tô vendo o teu e-mail. Ah, não. Teu e-mail. Agora sim. Tá vendo a minha tela? Então, sejam muito bem-vindos ao Conecta Inatos. A gente fez a apresentação aí para dar tempo da galera chegar, né? Ainda estão... Alguém está no trânsito, tem uma galera que ainda está saindo de reunião, né? Então, para dar aquele embalo. Muito bom dizer aqui que esse é um evento muito colaborativo, né? E interativo. A gente não quer ficar só falando aqui, mostrando slide, a gente também quer ouvir vocês, a gente quer ouvir as experiências. Então, podem trazer seus cases também, podem tirar dúvida. Eu e a Alexandre, a gente vai estar de olho aqui no chat, o Lucas também, a Ianca também. Então, fiquem à vontade para levantar a mãozinha, né? Ou lançar um emoji aí, ou perguntar no próprio chat, que a gente vai estar de olho. Como isso aqui é um evento interativo, a gente vai fazer uma dinâmica, né? Para a gente poder se conhecer, ouvir a vozinha de vocês, mas quem não puder falar, avisa no chat, tá bom? A gente vai rodar uma dinâmica chamada Paulo Pontual. Como é que acontece essa dinâmica? Você vai falar o seu nome, né? Da onde você é, e você vai falar uma qualidade sua com a primeira letra do seu nome. Por exemplo,
Anne, amigável. Então, eu acho que é uma qualidade minha, eu sou realmente muito amigável. Eu acredito que combina aí, né? E aí, Alexandre, qual é o seu? O Alexandre já conhece a dinâmica. De saída, assim, Alexandre, amorzinho. Ó, Amorzinho, verdade, gente. Alexandre é amorzinho. vai lá, Lucas. E aí você vai chamando o próximo. Já chamei o Lucas aí. Meu nome é Lucas e uma qualidade com ele, eu sou lindo. Build aqui no negócio. Chama a próxima pessoa, Lucas. Pode falar, Ianca. Meu nome é Ianca e eu sou inteligente. Chama o próximo, Ianca. Eu vou chamar a Ariane, porque eu conheço a Ariane e já vi que ela deu um oi aqui para mim. Por favor, Ariane. Cadê? Vamos ver agora. Acho que não, deixa eu ver. Ah, tá, ela respondeu aqui. Cadê? Não respondeu. Ah, gente, o pessoal tá mudo? Tá mudo, quer dizer? Ai, pessoal. Olha, acontece. O pessoal tá mudo aí. Então, peraí. Olha. E agora? Ainda bem que vocês avisaram. Alguém avisa aí, por favor, que... Opa, agora foi. Obrigada, quem avisou aí. Oi, boa noite, eu sou a Ariane. E, bom, Ariane de amável, eu sou muito amável. Ariane, chama a próxima pessoa. Deixa eu ver. Danilo de Azevedo. Oi, sou o Danilo e uma qualidade é dedicado. Tá bom. Que legal. Chama o próximo. Deixa eu ver aqui. A Ingrid. Ingrid, você está aqui com a gente? Eu acho que a Ingrid está sem fone. Escolhe uma outra pessoa aí. O Wilson. Difícil, né, com W. E aí, Wilson, uma qualidade com W? Pode ser com F, vai, para ficar mais... Vamos lá, Wilson. Com W fica difícil, né, Wilson? Quem tem uma qualidade aí? Quem quer falar? Para não esperar a sua vez. Sou It. Mais alguém tem uma qualidade aí com seu nome? Olha aí. Marcelo falou, hein? Olha, para o Wilson pode ser uau. 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 Uma reação. E o Marcelo? Eu ouvi o Marcelo, mas eu não ouvi a qualidade. Meigo. Você é meigo. Mais alguém quer compartilhar o seu nome com a sua qualidade? Eu, Ana, atenciosa. Oi, Ana. Oi, Anne. Então, cadê a Camila? Não ouvi a qualidade da Camila. A Camila tá um pouquinho... Oh. Não, já terminei, já. Tava tomando banho, rapidão. Eu sou carinhosa, pronto. Nem coisa de mula. Você me ama. Tem uma pessoa falando, mas está com a internet... Olinda. Sabemos, a professora Olinda. Nossa, o José tá diferente. Não é? E você, Lucas, uma qualidade? Eu sou louco. Lucas louco. Wellington, wonderful. Mais alguém quer falar uma qualidade sua? Com a letra do seu nome? Eu sou a Chayane e sou compromissada. Legal, Chayane.
E aí, galera, vocês podem ir mandando aqui essa qualidade com o seu nome para a gente poder ir interagindo. Então, não se esqueça, a gente vai estar aqui de olho nos comentários, tá bom? Fiquem também à vontade para poder falar sempre que quiser. Amazonas, aqui conexão, Terra, Amazônia, Acho que... E aí, Ianca, me ajuda a botar o Linda, para a gente poder começar. Acho que já deu tempo de todo mundo entrar. Tá bom, vamos lá. Então, falando um pouquinho, né, quem somos, eu acho que é importante. A gente é um hub, tá, galera, de inovação, com um time multidisciplinar. E quem que é a nossa mantenedora é a Marinho Comércio Exterior, tá? Então, vocês ouviram aí o José Souza, que na verdade é o Linda, ela que é a nossa mantenedora aqui, né? Ela que é a idealizadora desse hub de inovação, certo? E a gente está dividido em ilhas, né? Então, como a gente é um hub, tem várias empresas aqui dentro. Então, a gente tem empresas que focam em negócios, que a gente chama Ilha de Negócios, né? Tem a Ilha Ribeirinha, então a gente trabalha com intraempreendedorismo ribeirinho. Também tem a Ilha Internacional, que trabalha toda essa parte de comércio exterior. Tem a Ilha de Gastronomia, então a gente também trabalha com empreendedorismo gastronômico, né? Desde a parte de colheita até realmente os pratos típicos da nossa Amazônia. E a gente tem a Ilha da Agilidade, que é essa daqui, que a gente está promovendo o primeiro Conecta Inatos, e a gente acredita numa cultura que aprende, numa organização que aprende, né? E a gente também acredita que a agilidade, o modelo Lean, ajuda nessa transformação cultural e digital das empresas, beleza? Então, a gente também estimula o empreendedorismo dentro das organizações. E para a gente começar a inserir vocês, né, no contexto transformação cultural, né, em metodologias ágeis, antes da gente realmente entrar no case do Alexandre, eu vim trazer um pouquinho do conceito de cultura para vocês, tá? Teve num dia... Idris, eu vou dar uma luz, vou ficar de longe aqui acompanhando vocês, tá? Talvez eu consiga. Beleza. Vou ficar quietinha aqui, isso aí é a interatividade. Beleza, linda, obrigada. Ela está no meio do rio, galera, por isso que ela não está conseguindo falar com a gente. E aí, o que é cultura, né? Então, certo dia eu estava assistindo, né, uma palestra, na verdade é um dojo, né? Um estilo aí também de evento. E eu estava assistindo uma palestra chamada Culture Hacking, né? Um conceito bastante novo, principalmente no Brasil. E quem estava palestrando era o Marco Baron, né? E ele falou que cultura, né, para a Target Steel, que é essa empresa que estava dando essa palestra para a gente, era que o conceito, que é o nosso jeito de pensar, né, que influencia o nosso jeito de fazer, que por sua vez se reflete no nosso jeito de pensar. Então, cultura para a Target Steel é isso. E eu gosto de trazer esse conceito porque quando a gente fala de cultura organizacional, é muito isso, né? Quando a gente pensa em interações entre pessoas, né, interações entre departamentos, interações entre afins, a gente pode olhar para a organização como um organismo vivo, né? Então, pensa só, bom, se a organização ela é um organismo, então se pelo menos um departamento começar a falhar, o resto da empresa também tende a falhar. É a mesma coisa do nosso corpo, né? Se a gente está com uma dor de cabeça, aí a gente perde a fome, aí dá aquela fadiga, né? Se a gente tiver com uma dor no pé, pô, vai começar a mexer também, né, com a cabeça, enfim. Então, pensa que a nossa organização, nossas empresas, não importa o tamanho que ela seja, ela vai funcionar como um organismo vivo. Então, é por isso que muitas empresas hoje, elas querem se transformar, porque elas estão sofrendo vários sintomas e elas querem resolver esses sintomas de alguma forma. Então, elas, né, procuram muito métodos aí de transformação cultural para ser mais eficaz e eficiente no dia a dia e também para conseguir ganhar tempo de mercado, para ser uma pessoa, para ser uma empresa, né, uma organização mais atualizada com o mercado, para ser mais atrativa para novos profissionais, novos talentos. E quando a gente está falando de transformação cultural, né, sobre cultura literalmente organizacional, o Barô ele fala que a cultura afeta todas as interações das pessoas, assim como ela é afetada por elas.
ela quem viabiliza ou inviabiliza a execução dos planos das organizações. Então, quando o Peter Drucker fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, ele não está mentindo, né? A gente sempre fala para as startups que o time, ele é a alma do negócio, né? Então, para uma empresa, ela seja micro, pequena, grande empresa, para ela funcionar muito bem e ela conseguir atender o seu mercado, a sua cultura ela tem que ser boa e a sua interação entre as pessoas também tem que ser muito boa. A comunicação ela tem que funcionar muito bem, né? E quando a gente está falando de transformação, o papel da liderança ele vai ser fundamental. Por que ele é fundamental? Né? A liderança, espera-se que a liderança tenha habilidades interpessoais. Como a gente está falando de pessoas, então é importante ter essas habilidades, certo? A outro quesito, né, para o papel importante da liderança é ter a capacidade etérea para inspirar e motivar pessoas, facilitar os processos dentro da organização, principalmente se for uma organização muito tradicional, certo? Muito hierárquica, é importante que nesse processo de mudança a gente esqueça um pouquinho a hierarquia e comece a realmente facilitar os processos para que a coisa aconteça, né? Questionar o status quo também. Então, não só fazer porque alguém está mandando, por que eu estou fazendo isso? E realmente dar um propósito para os colaboradores, né? E estimular a melhoria contínua, que é o que a agilidade, é o que o modelo Lean sempre traz, a gente estimular o feedback, a melhoria contínua, a gente está ali em constante evolução, né? E quando a gente está falando também de transformação cultural, a gente tem que tomar cuidado com as relações de poder. Alguém conhece esse cara que está aqui na foto? Sim. Alguém pode me dizer como é que é esse cara? E da onde que ele é? Só para dar um contexto aí. Eu sei que o Lucas Gomes, Vamos lá, meu gente. marido, ele conhece. Vai, Lucas, me Quem ajuda já aí. viu aí o meme por aí falando sobre esse cara? Alguns surtos dele? Bastante, já. O Lucas está aqui? Ô, Lucas, Eu tô me sem ajuda The aí. Office. Ele é do The Office, né? Ele é um chefe muito querido, né? Ele é muito bom. E aí ele é aquele chefe incisivo, mandatório, fica tirando piadinha sem graça. Para quem tá curioso, é muito legal, tá? The Office, mas a primeira temporada, para quem tem estômago não muito forte, né? Dá um certo desconforto. Então, quando a gente está falando aqui do Michael Scott, que é o nome desse cara, é o World Best Boss, né? O melhor chefe do mundo. A gente tem que tomar muito cuidado nessa parte de transformação. E quando a gente está numa grande organização, hoje eu trabalho em grandes organizações, tá? Como Itaú, Bradesco, Redditor, né? Então, quando a gente está falando de transformação, os executivos tendem a falar assim, olha, vocês vão ter que mudar, vão ter que usar agilidade, vão ter que usar modelo Lean. Pode fazer aí, muda todo o time de desenvolvimento, vamos criar um monte de squad, um monte de time, e não é bem assim, tá? Quando a gente está falando de transformação, a gente está falando de pessoas, e não só de estrutura. Por isso que é importante a gente tomar cuidado com essa relação de poder, porque a gente está tratando de pessoas, a gente tem que olhar para as motivações intrínsecas e intrínsecas dessas pessoas, porque as pessoas é que são as organizações, né? Isso é até a nossa chamada aqui da nossa live, né? As pessoas são organizações, pessoas são o futuro. Então, o top-down, ele não funciona quando a gente está falando de mudança, né? E principalmente no modelo novo que a gente está trazendo de mercado dentro da nossa empresa, então tem que tomar muito cuidado, né? E aí, onde é que fica o RH nessa história, né? A gente está falando, metodologia ágil, transformação cultural, falando sobre o mês do RH, e aí eu vou falar para vocês onde é que fica o RH nessa história. Quando a gente está falando que o RH ele é muito importante na transformação cultural, a gente está falando que o RH vai ajudar a gente nas mudanças de paradigmas. Como eu falei para vocês, empresas muito tradicionais que estão há muito tempo no mercado, elas estão acostumadas a fazer a mesma coisa sempre. Então, para quebrar esse paradigma, né, e hackear culturalmente aí essa galera, né, para eles realmente aceitarem a mudança de uma forma mais fluida, o RH ele vai ter o papel fundamental, né? Por quê? Ele vai fomentar um ambiente colaborativo e criativo. Hoje, quando a gente fala de motivações, né, principalmente a motivação 3.0, que tem muitos conceitos remetem a isso, é que fala, olha, hoje a galera, né, principalmente a juventude aí,
a geração Z, né, os millennials, eles procuram muito um ambiente colaborativo e criativo e autônomo, né? Então, a galera quer criar, ela quer poder colocar suas ideias em prática, ela realmente quer sentir parte da empresa, né? Então, quando a gente está falando de transformação cultural, é isso, é promover esse ambiente colaborativo e criativo. Outro papel muito importante também do RH, né? Colocar as pessoas nos lugares certos no momento certo. Eu não sei se a minha cliente está aqui, mas a Camila tá, ela não vai deixar mentir. Quando a gente está falando de transformação, existem vários frameworks ágeis e de Lean por aí afora, Brasil afora, tá? Geralmente a galera utiliza Scrum. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um framework ágil, né? E dentro desse framework tem alguns papéis e responsabilidades. Só que, bom, tem papéis e responsabilidades, mas será que realmente as pessoas que estão sendo colocadas nesses papéis e responsabilidades está alinhado com a expectativa intrínseca delas? Será que elas realmente querem fazer isso ou elas estão fazendo porque o chefe mandou? Né? Então, isso meio que acarreta várias outras situações, certo? Que não vai engajar o time a realmente se transformar, a mudar o modo como se trabalha hoje, né? E outro papel também muito importante do RH é promover o entendimento do porquê que a organização vai mudar. Para a gente poder não se deparar com algumas pessoas e falar assim, mas a gente trabalha assim o tempo todo, desde há muitos anos, sempre funcionou, por que a gente vai ter que mudar agora? Então, o RH vem com esse entendimento e explicar o porquê que a gente tem que mudar, certo? Outro papel muito importante do RH, preparar a liderança, né, para treinar e acompanhar, para realmente promover esse ambiente de experimentação. Quando a gente está falando que a gente quer um ambiente colaborativo e criativo, a gente está falando assim, olha, então vamos experimentar e vamos ter um ambiente seguro para errar, né? A gente não é um robô ainda, né? Quem conhece aí Cyberpunk sabe do que eu estou dizendo. Mas o que a gente tem que entender é que o ser humano erra e a gente precisa desse ambiente de experimentação para errar, para a gente errar mais rápido e aprender mais rápido, né? Então, isso é muito importante a gente promover isso dentro da nossa empresa. Também apoiar a autogestão e embarcar no movimento, então não adianta só criar um monte de squad, trabalhar com desenvolvedores e com a parte de gestão ali, com operacional, né? A gente tem que trabalhar a transformação cultural do CFO, CEO, etc., e até realmente o tester, o desenvolvedor, o dev que está ali no operacional, no chão de fábrica, porque a mudança ela tem que ser de ponta a ponta. Outro papel muito importante, disseminar a cultura do feedback. É através do feedback que a gente vai ter a nossa melhoria contínua, né? Então, quando é que a gente sabe que a gente fez algo errado ou quando a gente precisa melhorar? É quando alguém dá o feedback para a gente, né? Vou dar um exemplo para vocês que aconteceu aqui na nossa live. Eu estava no meu login e eu não conseguia começar o evento, né? Startar o evento. E aí, lá no Simpla, estava assim, olha, só quem pode pegar o link é o gerente, né? Ou o palestrante. Só que nem eu, nem o palestrante, a gente conseguiu pegar o evento, né? O link do evento. Então, como é que o Simpla vai saber que essa funcionalidade não está funcionando? Através do feedback. Então, quando a gente é transparente, né? Quando a gente realmente coloca o gargalo ali, trabalha realmente com os problemas na mesa e busca uma solução, é isso que vai promover a nossa melhoria contínua. E a última, né, e não menos importante, é melhorar e co-criar o processo de recrutamento e seleção dos talentos. Então, se a gente está numa transformação cultural e a nossa cultura está mudando, né, o papel do RH é atrair novos talentos, né, que ajudem nessa transformação cultural, que ajudem a promover. Olha, eu já vi vários clientes trazendo muita gente nova, assim, de mercado, de startup, por quê? Falou assim, tem um pensamento de startup, a nossa empresa está precisando disso. Eu mesma só tenho 25 anos, mas eu já fui gerente de projeto aos 23, ou foi aos 22, não lembro. Mas por que me contrataram como gerente tão cedo? Porque eu não tinha nem tanta experiência assim de vida, né? Porque eles queriam uma visão diferenciada, porque a cultura da empresa era muito fechada. Era isso que eles falavam, né? Então, essa parte de atrair novos talentos é fundamental para promover esse processo de transformação. E concluindo, né, para a gente já poder ir para o nosso case, que está todo mundo esperando aí,
O caminho é longo e lembre-se que indivíduos e interações sempre serão mais importantes que processos e ferramentas. E para o movimento da transformação, construir um caminho mais flexível e adaptável é fundamental para que a organização possa aprender e melhorar continuamente. Então, não se esqueça, tudo são pessoas, né? Processos e ferramentas é importante, mas a gente deixa como um segundo plano. Sempre indivíduos e interações vão ser mais importantes, beleza? Xandinho, é com você. Valeu, Ana. Obrigado aí por todo esse compartilhamento. Vou compartilhar aqui minha tela, espero que dê tudo certo. Confirma aí para mim. Estão vendo? Sim. Legal. Galera, primeiramente, obrigado aí pelo esse convite especial de estar aqui com vocês. É um prazer compartilhar um pouquinho dessa experiência. Eu torço que eu possa servir vocês de informações úteis hoje, né? A Anne já disse, meu nome é Alexandre, eu sou de uma empresa aqui chamada FPF Tech em Manaus, estou aqui há 18 anos, pretendo me aposentar por aqui, é um demais esse lugar. Lá eu colaboro com atividade de gestão e atuo fortemente na formação de equipes. Então, acho que eu queria fazer uma perguntinha, uma validação, tá? Só para ter uma ideia aqui do nosso público maravilhoso. Quem aqui não é da área de TI? Levanta a mãozinha aí, só para eu ter uma noção aí de como estão. Quem não é da área de TI? Manda um joinha, né? Tá manda um aqui, joinha, né? manda qualquer coisa aí. Ou manda aqui no chat, né? Uma pessoa só não é da área de TI? Manda um emotion qualquer aí, só para eu ter uma ideia. O Wilson não é. Boa, boa. Tá, deu para ter uma noção aqui. O Marcos também não é, o Wellington não é. E ó, tá relevante já. Então, olha só, vocês que não são da área de TI, gostaria de compartilhar com vocês uma jornada, essa jornada aqui do desenvolvimento de software. Uma atividade essencialmente humana, ao nascimento de um RH ágil. Talvez vocês sejam, talvez eu seja uma das pessoas mais velhas aqui, mas os novinhos aqui não sabem que desenvolvimento de software é um negócio muito recente, né? Se você olhar para a história da humanidade, é extremamente recente. É um negócio que a gente está aprendendo a lidar, se a gente olhar para toda a história da humanidade. E nessa jornada, talvez tenha começado a ficar claro o que é desenvolvimento de software nos anos 70. Por que eu quero contar essa história para vocês? Eu quero que vocês entendam por que vocês que não são da área de TI estão aqui hoje. Por que vocês se motivaram a entender mais sobre cultura ágil, a entender mais os porquês ter interesse nesse assunto. Eu quero contar essa história para que vocês conectem esse racional com vocês. Então, nos anos 70, foi quando a gente começou a ter uma noção do que era desenvolver software. Olha, percebe como isso é recente, tá? Talvez, nessa época, fazer software bem feito era fazer ali uma sequência de comandos, a gente chamava isso de programação estruturada, né? Era melhor. Fazer um software bem feito era fazer a melhor sequência de comandos. Isso era o estado da arte ali. Fazer a máquina funcionar, isso já era lindo. E aí a gente avançou para os anos 80. E aí nessa época, para quem lembra aí dos anos 80, Michael Jackson, Mario Bros, Pac-Man, ali o Cubo, que eu nunca consegui zerar, tudo fruto dos anos 80. Nessa época aí, fazer software bem feito era ter processos bem definidos, padronizados, fluxos, tinha uma série de certificações, né, para você fazer software, né? As pessoas tinha CMMI, tinha enfim, eu não vou lembrar de todos aqui as certificações, mas se você era uma empresa que fazia software bem feito, é porque você tinha um processo extremamente bem definido, estável e fácil de entender, mapeado. Então, isso era fazer software bem feito nessa época dos anos 80. E esse tempo já passou, hein? E aí a gente avançou lá para os anos 90, olha aí, para quem não lembra dos anos 90, ali na época do El Chan, né, Simpson bombando, Chaves talvez seja até um pouco mais antigo, né? Mas aí lembra talvez das músicas dos anos 90 que são tão famosas. Nessa época aí, fazer software bem feito era fazer programação orientada a objeto.
né? Então, você tinha que modelar bem o mundo real, né, para abstrair esse domínio para dentro do software, né, tirar o que não interessava, a gente chamava isso de abstrair. E interessante é que a gente tinha um monte de ferramentas, né, que a gente chamava as ferramentas RAD, né? Era extremamente fácil fazer software naquela época, né? Só tinha um ambiente, não tinha tablet, celular, navegador, era tudo um só computador e a gente fazia no Windows e a gente tinha as ferramentas RADs que eram extremamente produtivas. A gente falava muito de componentização, de estruturação do código, isso aí era fazer código bem feito. E vou contar um negócio para vocês, era apaixonante, eu que sou dessa época, achar a doce ilusão de que as coisas estavam dando certo. A gente realmente achava que a gente estava lá fazendo esse monte de telinha e as coisas estavam dando super certo. Mas, geralmente, nossos clientes ficavam assim, mais ou menos, né, esperando ali. E aí, cara, não vai me entregar nada não, peraí que eu estou aqui pensando num sistema completão para você. E a gente não entregava na prática muita coisa, né? A gente só se divertia lá com nossos componentes, com nossos... E aí a gente, lá nesses tempos, né, de chuva, né, esses tempos aí complexos, a gente, lá no meio do final dos anos 90, a gente começou a ter ali os processos que eram ditos revolucionários, né? Aí começou a vir o Scrum, começou a vir XP. Esses caras, eles não tinham uma definição muito própria, mas eles questionavam a forma como se fazia naquela época, a forma processual, faseada, como a gente criava software naquela época. E esses caras começaram a falar de coisas que não eram tão convencionais, como envolvimento do cliente, entrega rápida, foco no problema, multidisciplinaridade, adaptação contínua. Eles trouxeram uma série de paradigmas novos para desenvolver software. E aí veio o ano 2000, né? A época ali dos celulares da Nokia, na época das Spice Girls, acho que são as Spice Girls ali, eu fico na dúvida, assim. Algumas bandas famosas aqui no Brasil, algumas coisas que começaram a conectar aí com a memória de vocês. Mas o importante é que nessa época dos anos 2000, se você queria fazer software bem feito, você precisava ser ágil. Olha, isso já passou 20 anos, hein? Mas nos anos 2000, se você era ágil, você fazia software bem feito. E aí, junto com essa ideia, com esse conceito, nessa corrida para ser ágil, veio todas as suas práticas, frameworks que a Anne comentou, né, de alguns frameworks padrões como Scrum, traziam uma série de papéis, artefatos, cerimônias e post-it, né? Percebe que até a vestimenta, né, o comportamental da galera de criação de software mudou nessa época, né? Os paradigmas começaram a ser ressignificados. E um detalhe importante, né, se tu fazer software, tinha que usar muito post-it, né? Se tu não usasse post-it, tu não estava fazendo muito software bem feito. Olha como são os conceitos. E a 3M adora, né, esse detalhe. Deve ter lucrado muito. A gente não é sócio, a gente agilista não é sócio da 3M, isso é importante lembrar. E aí o tempo passou, né? E um detalhe importante, com o tempo passou, que ficou mais claro que para a gente desenvolver software é, na verdade, um trabalho extremamente criativo, né? Ele envolve uma dezena de perfis profissionais e desenvolvedores, designers, pessoas de negócio, testadores, infraestrutura, marketing, estatísticos. Ele envolve uma série de perfis totalmente diferentes, formações totalmente diferentes para poder criar um produto de sucesso. E a gente se deu conta que fazer software, na verdade, um trabalho criativo. E aí como são as coisas, né? A partir dessa consciência, a gente precisou aprender a criar a partir das diferenças. Né? A gente entendeu que a gente precisava criar a partir das diferenças. Né? Essas pessoas, elas precisam trabalhar essas pessoas de perfis diferentes, elas precisam trabalhar em harmonia para que se faça software bem feito. Olha como os paradigmas foram quebrando. Ou seja, a gente percebeu que a gente precisava de mais colaboração
entre as pessoas do que aqueles processos que a gente pensava lá nos anos 80 que era o ideal se fazer na época. A gente, não, cara, a gente precisa mais que as pessoas tenham perfil diferente, a gente precisa que elas colaborem mais ativamente para que a criação emerja do que aqueles processos que a gente acreditava que precisa ter tão afinado lá, né, nos anos 80. Né? E as próprias ferramentas dos anos 90, isso acabou ficando em segundo plano. A interação entre as pessoas era importante decidir primeiro, quando você criou essa consciência que você precisava criar a partir da diferença. Então, muito menos, inclusive, do que nos anos 70, né? O que a gente percebeu? Que fazer software é uma atividade essencialmente humana, né? A gente precisava de colaboração entre as pessoas e criar é essencialmente humano, não é exato. Não é exato. Aí a galera que a galera está de TI aí, né? Que talvez seja um público relevante, talvez tenha que se questionar que tu talvez não tenha feito uma faculdade de exatas, tu talvez tenha feito uma faculdade de humanas. É uma atividade essencialmente humana. A maior parte do tempo você vai estar discutindo, colaborando, fazendo brainstorming, criando, tirando o melhor das pessoas, compartilhando. É humano. Né? O momento em que você está ali no hard code, programando, talvez um momento não tão relevante quanto a gente imaginava anteriormente. E aí, quando tu observas a agilidade pela primeira vez, e isso envolve até o que a Anne comentou, né, das pessoas quererem implantar agilidade por implantar e não entender os porquês, você acredita que, na verdade, a agilidade é um conjunto de práticas, né? Já sei, eu vou instalar essas práticas aqui na minha empresa e aí, beleza, vai funcionar. Só que a gente já tem consciência que não é bem assim. Olha esse detalhe aqui importante. Esse mapa aqui, ele é bem famosinho, né? Ele tem uma visão da quantidade de práticas ágeis que existe. Acho que está desatualizado. Esse aqui de 2017, 2016. Olha, quanto mais práticas ágeis já não existem hoje. E cada uma dessas cores diferentes aqui é uma trilha diferente que você tem que aprender, de práticas ágeis. Vamos combinar, né? Tu não vai conseguir aprender tudo isso. O detalhe é que tu não precisa aprender tudo isso. Porque a gente já tem consciência hoje em dia que não importa tanto quais práticas nós usamos, e sim por que usamos. Isso é mais importante. Então, não importa exatamente as práticas, não importa, são as coisas, os valores, né? Os nossos porquês. E aí, a partir do momento que você tem consciência do porquê usamos, é que você vai avançar. Para que práticas você necessita para aquele contexto. Ou seja, hoje está mais claro que a agilidade ela se apoia nos alicerces, né? Está aí a figura dos alicerces. Ele tem um alicerce em uma questão cultural. Né? A agilidade é cultural. E se você tem essa cultura, que eu vou te mostrar agora, é a grande chance de você ser ágil, mesmo não usando nenhuma framework, mesmo não usando nenhuma prática que você tenha pré-estabelecida aí de mercado. É isso que eu quero te chamar a atenção. Nesses alicerces culturais. E aí, percebido isso, quando essa ficha caiu, a agilidade começou a quebrar barreiras. Quando a gente percebeu que a agilidade é uma questão cultural, ele realmente começou a quebrar barreiras. Ele vem passando a fazer sentido para diversas áreas de conhecimento que não são software, né? Como jurídico, contratos, galera de compras, galera de negócio, falando de business agility, e como não fazer sentido para uma atividade essencialmente humana, como não fazer sentido para essa galera de RH. Como não atrair essa galera para agilidade? É impossível, né? Faz todo sentido. Então, o que eu quero te mostrar agora são alguns fatores culturais da agilidade, e aí eu não quero falar de nenhuma prática específica, eu quero falar de fatores culturais, comportamento humano, e para que você entenda um passo atrás, né, da agilidade, e aí você talvez comece a olhar os métodos de uma forma um pouco diferente,
de uma forma um pouco mais questionadora, né? De, pô, por que eu vou usar isso aí? Será que faz sentido? Qual o porquê de eu usar essa prática? Muitas vezes a gente sai implantando métodos e não se faz essa questão. Então, o primeiro fator cultural que eu queria trazer para vocês, a gente chama de auto-organização. E geralmente elas causam confusão, a auto-organização. Porque existe uma diferença muito importante entre indivíduo organizado e times auto-organizados. Isso geralmente causa confusão. É muito comum. Talvez você tenha ouvido alguma dessas frases. Olha lá, vamos ver se tu ouviu isso em algum momento aí na tua empresa. Na minha empresa não pode ter times autogerenciados, porque as pessoas lá não têm maturidade para isso. Eles não conseguem nem gerenciar o próprio tempo. Eles não podem usar métodos ágeis. Eles não podem ser autogerenciados. Eles não conseguem nem controlar suas tarefas. Como é que eles vão ser auto-organizados? Não dá. Eles precisam de alguém lembrando para fazer as coisas. Como é que eles vão ser auto-organizados? Eles não sabem, eles não têm como ser auto-organizados. Se tu ouviu ou se tu já pronunciou essa frase em algum momento na tua jornada, se você pensa isso, você está dizendo que essa pessoa não tem desejo, interesse ou habilidade de ser um indivíduo auto-organizado. Você não está dizendo que ele não consegue participar de equipes auto-organizadas. Isso é um detalhe assim, sutil, mas que ele é muito forte para quando você percebe a auto-organização, que é sempre um tema, às vezes, assustador para algumas pessoas. O ágil, ele tem as pessoas em times auto-organizados e não necessariamente com pessoas auto-organizadas. Se eu sou uma pessoa que não sou organizada, por exemplo, isso é um defeito meu, talvez eu tenha outras qualidades, minhas diferenças que vão contribuir são outras, né? Não a organização. Estar em uma equipe auto-organizada vai me ajudar, porque as pessoas vão me ajudar a me organizar. Então, o foco da auto-organização, desse fator cultural, é a equipe e não a pessoa. Uma outra falácia que talvez você já tenha ouvido quando você fala de cultura ágil isso aí é desculpinha para não ter chefe, né? Isso aí esse pessoal aí do post-it não quer ter chefe. É isso. Pensa bem, isso é um mau negócio. Geralmente a gente tem um chefe imediato, né? Quando você decide ter mais de um chefe, ou participar de um time auto-organizado, você está dando autonomia, o direito de todas as pessoas daquela equipe influenciarem no seu trabalho, né? Te darem feedback, direcionarem o que você vai fazer. Então, na prática, você está trocando um chefe, que geralmente tem essa autonomia, por 5 ou 6. Então, se você está pensando isso, é no mínimo um mau negócio. É isso que eu queria te chamar a atenção. Vamos lá. E aí um ponto importante que você precisa saber sobre a auto-organização é como ela acontece. Ela não acontece por acontecer. Aí dizendo, opa, vamos ser auto-organizado agora, né, galera? Partiu a auto-organização. Não é assim, não te ilude. Essa magia aí, ela não é num estalar de dedos. Ela precisa ser estimulada. A auto-organização, ela precisa ser estimulada. Tipo assim, às vezes empurrando. Você precisa criar condições para que a auto-organização aconteça. Percebe? Como isso é diferente. Como eu já estou começando a fazer uma intervenção cultural na minha empresa. E aí um detalhe aí até psicológico, né, da auto-organização é que os grupos eles se auto-organizam automaticamente por 2 fatores. Ou eles têm uma necessidade de se auto-organizar, ou eles se motivam a se auto-organizar. Por esses 2 fatores, eles se auto-organizam. Dificilmente há algo diferente disso. Deixa eu só mover o chat aqui para baixo, que eu não estou vendo o chat de vocês. Boa. Olha um exemplo aí de auto-organização. Quando a gente está lá no estádio, agora, pô, que saudade, né? Vai voltar. A galera está vacinando aí com força.
a gente está lá no estádio e automaticamente as pessoas, do nada, sem ninguém mandar, começam a fazer coreografias. Lindas coreografias. Por que essas pessoas, sem ter um chefe, decidem se auto-organizar? Do nada. Porque elas estão motivadas a se auto-organizar. Elas querem se auto-organizar. Então, elas vão se auto-organizar. Um outro exemplo aqui, ó. E aqui é um exemplo de um cardume, né, de sardinhas. Por que eles fazem esse movimento incrível, assim, que dão uma sensação de que eles são gigantescos? Por necessidade. Eles querem espantar o tubarão, para achar que o tubarão achar que é um bicho muito maior e não chegar perto. Então, eles têm a necessidade de sobreviver. Então, por isso, eles se auto-organizam. E aí você precisa se auto-organizar. Às vezes, na sua empresa, para sobreviver. Né? Olha outros exemplos aí de auto-organização no mundo animal. O mundo animal tem vários exemplos maravilhosos de auto-organização. Uma das práticas que te auxilia na auto-organização, e aí eu vou te trazer alguns exemplos para tangibilizar esse fator cultural, aí sim trazer a prática, né? Aqui eu estou trazendo um board físico, né? Olha que coisa antiga. Quem usa board físico hoje? Vamos voltar a usar board físico, tenho certeza. Uma das práticas que auxilia na auto-organização a gente chama de gestão visual. Né? São os famosos irradiadores de informação. Eu não tenho como ignorar esse quadro. Quando eu passar por ele, eu fatalmente vou ter que ver que tem duas pessoas trabalhando numa entrega ali e tem uma que está fazendo um acompanhamento. Ela é mais forte do que um documento que está na gaveta ou que está no sistema, que você digitar sem entrar. É um irradiador de informação. E é com base nessa visão compartilhada, né, que a gente tem algumas perspectivas, né? Uma perspectiva de passado, né? Métricas, quanto é que a gente entregou, qual é o feedback que a gente está tendo dos nossos clientes, qual a velocidade com que a gente atende um certo tipo de demanda, qual a nossa cadência de entrega. Isso a gente está olhando para o passado. A gente tem uma visão do presente, quem está fazendo o quê naquele exato momento, né? E uma visão de futuro, né? A visão do que está na fila. Isso geralmente é uma prática que te auxilia a gerar auto-organização, a gestão visual. Né? Porque você, de frente para esse quadro, você vai colaborar e tomar decisões em equipe. E aí, olhando para essa visão compartilhada de futuro, né? E para os dados do passado, que nos mostra qual a nossa capacidade de entrega, é que a gente semanalmente faz, nesse case aqui, né, desse RH, semanalmente a gente faz planejamentos do que a gente vai entregar numa semana. E aí é num ciclo curto, né? E aí numa reunião, e aí eu estou dando, esse exemplo que eu estou trazendo é exemplo de uma equipe, tá, gente? Eu não estou falando de um método, estou falando de uma equipe como ela se auto-organiza. Semanalmente eles param de frente para uma gestão visual compartilhada, olhando qual é a capacidade de entrega deles, que é aquela parte do passado ali, e olhando para o futuro, o que eles têm por fazer. Dado que a gente sabe quanto a gente entrega, quais são os itens mais importantes para o nosso negócio que a gente vai entregar essa semana. Olha como isso é poderoso. Isso é poderosíssimo. Então, isso se conecta com o mal do século XXI, né? Sempre há mais capacidade do que... mais demanda do que capacidade de fazer. Isso é mal do século XXI. Então, você precisa conseguir medir o quanto você entrega, porque dado que você sabe quanto você entrega, eu posso agora fazer as melhores escolhas. Eu entrego 10 itens por semana. Então, quais são os 10 itens de maior impacto para o negócio que essa equipe de RH vai fazer? Percebe? Eu faço isso uma decisão coletiva, né? Uma reunião de planejamento de uma semana. E aqui tem 3 tipos de fonte de demandas. Eu vou explorar ela um pouquinho mais para frente, mas tem a rotina de um RH,
é comum, e aqui, nesse case aqui, os meninos deixaram, inclusive, as tarefas que são padrões aqui, né? Eles já deixaram meio que mapeadas, são coisas que acontecem sempre, então eles trazem a demanda e já trazem as tarefas juntos, quebram aqui, ó. Aqui fica as tarefas que estão em andamento. E aqui está aqui aquele planejamento da semana, ó, o que a gente vai puxar na semana. E outros tipos de demanda que podem surgir, que eles já deixam mapeado aqui. Uma visão que eu adoro é essa aqui, ó, de projetos. Olha que legal, esse dado que a gente entrega 10x, desses 10x, vamos escolher em avançar em um projeto, um pedaço de um projeto e tocar em conjunto com a nossa rotina. Olha como isso é importante. Aqui explorando cada uma dessas visões. Essa aqui é uma que eu adoro. Eu tenho um monte de projetos desse time de RH e agora eu vou quebrar esses projetos maiores em entregas menores que eu posso ir incrementando semanalmente. Então, eu vou estar sempre avançando com meus projetos em paralelo com a minha rotina, né? E eu trago isso aqui para essa faixa aqui, né, para essa área que a gente chama de backlog da semana. Backlog é um termo convencional aí da galera da agilidade para dizer que as coisas estão numa ordem de prioridade. O que está no topo é o que é mais importante ser entregue primeiro. E aí, então, a gente vai trazer para cá na ordem que deveria ser feito naquela semana. E olha que legal aqui essa área que eles criaram também. Ó. A gente tem um plano, a gente vai tentar seguir esse plano, mas sempre chega uma urgência, né? Por que a gente não cria uma área de fura-fila? E aí, um detalhe do fura-fila, vou mostrar para vocês aqui. Ó. É um exemplo do fura-fila famoso, é o Fast Pass lá da Disney, né? Você tem um limite, né, para furar fila. Você não consegue furar fila em vários brinquedos ao mesmo tempo. Então, quando você fura fila, você só pode, nesse exemplo aqui, nesse case, você só pode ter um item furando fila por vez. Senão vai criar uma outra fila aqui, né? Então, se não o item não saiu daqui, eu não posso puxar mais um para urgência. Por que eles aceitam uma mudança de uma urgência que vai chegar? É um questionamento que você deve estar se fazendo. Pô, mas eu fiz todo um plano bonitinho e eu vou mudar, porque eles entendem que mais do que seguir um plano, é importante responder a mudança. Né? É responder à velocidade do mercado, a velocidade com que as coisas mudam. Então, fica atento nisso aí. Como tu está receptivo às mudanças do teu plano. E aí, todos os dias, essa equipe se reúne de frente por essa gestão visual compartilhada, uma reunião de 15 minutos, é uma reunião de coordenação tática, né? Quem vai fazer o quê? E aí, percebe que tem alguns limitadores aqui, ó, um estacionamento, a gente deveria só trabalhar em 3 itens ao mesmo tempo, dado o tamanho da nossa equipe. Então, eu vou trazer aqui quais são os 2 itens mais importantes. Do verdinho aqui é o ideal, que a gente trabalhe sempre. Se a gente estiver no vermelho, é porque a gente já está trabalhando, a gente não está colaborando, a gente não está trabalhando junto. Essa equipe decidiu se organizar assim. E aí, da direita para a esquerda, eles vão passando pelos itens e perguntando, cara, o que isso aqui precisa para avançar? Né? E aí, vamos se organizar para fazer isso avançar, da direita para a esquerda. E aí, se aquele cara não teve... naquele dia não teve nenhuma ação que foi eficaz, uma técnica que você pode aplicar aqui é o efeito catapora, né? Marca um pontinho vermelho se a gente fez alguma coisa se a gente não fez nada para aquilo avançar. Ninguém gosta de ter catapora, né? Eu estou, inclusive, com esse meu filtro aqui de pirata, porque eu estou com um probleminha aqui no olho, então ninguém gosta de ter um efeito aqui no rosto. Então, o efeito catapora, ele cria um incômodo, né? Você vai marcando os pontinhos vermelhos e pontinho azul ali, ó, a gente tentou fazer, a gente agiu, mas não foi ainda suficiente para isso avançar. Então, o efeito catapora, ele causa esse incômodo aqui a partir de um certo momento, aquele post-it ficar tão cheio de catapora que, gente, vamos resolver isso aqui. E aí, eu vou passando da direita para a esquerda cada um dos itens. Um outro exemplo de coordenação que eu acho muito bacana é uma reunião de alinhamento da estratégia, né, entre as áreas, né? Esse case aqui, as equipes de RH, compras, contrato, jurídico, eles se reúnem por uma vez por semana para alinhar a estratégia da empresa, né?
Então, tem pessoas de tudo quanto é área, né? Controladoria, RH, comunicação, jurídico, o diretor de operação, contratos, novos negócios, para a gente discutir se a direção que todas as equipes estão tomando naquela semana e as dependências entre elas, né? Se elas estão sincronizadas à estratégia. Então, uma reunião de 1 hora semanal para alinhar essa estratégia, dado que as coisas mudam e a gente precisa responder à mudança. E aí, uma vez que a gente alinha a estratégia, cada uma das equipes vai lá, contratos, controladoria, volta para sua gestão visual e atualiza a estratégia ali daquela equipe. Assim como uma equipe de projetos, né? Também tem seu fluxo de valor aqui de projetos, né? Cada um desses post-itzinhos aqui é um projeto nessa empresa que eu colaboro, na FPF Tech. E a gente faz o mesmo movimento da direita para a esquerda. O que precisa para avançar? O que está impedindo? O que está bloqueando esse projeto? Esse cara aqui é o Luiz Braga, uma pessoa maravilhosa, famoso. Ele é um bom facilitador. Vocês podem convidar ele para facilitar as cerimônias dele. Ele tem ótimas técnicas para motivá-los aí nas suas facilitações. Por que, por exemplo, um diretor de operação ele decide estar numa cerimônia dessa de sincronização, de coordenação? Porque ele entende que o método mais eficiente e mais eficaz de transmitir informações é através da conversa face a face, né? de trocar experiência ali. Né? Então, por isso que essa colaboração diante de uma gestão visual, de um modelo mental compartilhado ali, a gente entende que isso é mais eficiente, é mais rápido, né? Por isso que a gente faz face a face. Olha um outro fator cultural que eu queria mostrar para vocês aqui. A multidisciplinaridade é um fator cultural importantíssimo. Da agilidade. Um exemplo aqui de fator cultural. Um time de futebol sempre tem um cara que é especialista em alguma coisa, né? Tem um atacante que é bom de fazer gol, tem um cara que é marcador, tem um cara que é bom de passe, tem o zagueirão, cada um tem uma especialidade, certo? Mas imagina só, tu tá lá numa final de campeonato, tu está ganhando de 1-0 de um time que você nunca imaginou que ia ganhar, aos 45 minutos do segundo tempo, o teu melhor zagueiro é expulso e você está sendo sufocado ali para a gente vencer aquela partida que a gente achava impossível vencer, teu melhor zagueiro é expulso e alguém precisa ir para a zaga. Se você entende de futebol, você sabe que precisa ter uma boa defesa. Quem poderia ir para a zaga? Hein? Geralmente é aquela pessoa que tem uma segunda habilidade ali de defesa, né? Um cara do meio do campo, ele geralmente é um volante, ele diz, não, eu vou para a zaga. Se ele tem um pensamento antigo, né, se ele tem um pensamento desalinhado desse mindset, ele vai dizer, não, que isso, eu não vou voltar para a zaga. Eu já evoluí na carreira para meio de campo, daqui para o ataque é um passo. Né? Não vou regredir na minha carreira. Como é que eu vou fazer esse trabalho de zagueiro aí? Não posso. Né? Vocês acham que ele não vai para a zaga? O que vocês acham? É lógico que ele vai para a zaga. Né? Porque o importante para ele é vencer a partida. Né? Então, uma coisa que você precisa entender é que a sua especialidade importa menos do que a intensidade do valor que seu time entrega. E seu time, nesse caso, entrega aqui é gol. Então, importante é vencer a partida. Então, imagina se aquele lateral maravilhoso sai disparado pela direita, correu, que nunca tinha corrido na vida, cruza a bola lindamente na direção entre um zagueiro, que ganha bem menos, ali, e aquele atacante bilionário. Aí vem na direção do zagueiro. Se o zagueiro tem um pensamento antigo, ele vai dizer, não vou fazer esse gol, porque quem tem que fazer esse gol é esse atacante aí que está ganhando muito mais do que eu. Né? Por que eu vou fazer esse trabalho? Não faz sentido. Você acha que ele não ia fazer o gol? É lógico que ele ia fazer o gol. E todo mundo ia comemorar com ele. Né? Porque o que importa é a intensidade de valor que sua equipe entrega. O importante é vencer a partida. Então, você tem que ter essa consciência, isso é multidisciplinaridade. Eu sempre tenho uma habilidade minha, nativa, a minha paixão, mas eu sou capaz de colaborar com o meu fluxo de entrega da minha equipe. Eu consigo me movimentar de forma que eu consigo fazer as coisas, fazer mais gol.
Eu consigo ir para o ataque, esperar uma bola para ser cruzada e fazer um gol que ninguém esperava. Então, essa consciência, você tem que entender, é que isso não é porque é bonitinho, não é porque é legal ser multidisciplinar, é porque é mais rápido. Se todo mundo se ajuda, a tendência é que as coisas esperem menos, né? Se só tem um cara que faz aquela atividade, ele vai esperar até ele ficar livre. Se todo mundo consegue fazer, a tendência é que aquela atividade seja puxada quase que imediatamente, assim que alguém ficar disponível. Então, essa consciência de multidisciplinaridade não é porque é bonitinho, é porque você vai ficar mais rápido, mais eficiente. Então, uma prática que você pode experimentar para estimular a multidisciplinaridade é essa daí, ó. A gente chama de limitar o trabalho em progresso, né? Aqui nesse quadro, a gente colocou isso visualmente como se fosse um estacionamentozinho verde, ó. A gente tem uma equipe de 5 pessoas, vamos priorizar estar com nossos itens de trabalho sempre no estacionamentozinho verde. Se começou a ir para o vermelho ou para o amarelo, já tem uma coisa errada, a gente está colaborando pouco. A gente deveria se ajudar. Então, a gente está começando muita coisa e terminando pouca coisa. Isso se conecta com uma frase famosa, né, do Kanban, né? Pare de começar e comece a terminar. E aí, como é que você resolve isso? Limitando o trabalho em progresso. Isso é bem contraintuitivo, tá? É bem analogia aí da água escorrendo da mangueira, quando ela não tem aquele limitador de passagem de água. Quando você não tem isso, a água cai ali meio que, né, meio que desanimada, né, sem vontade de cantar uma bela canção. Mas quando você limita, você vai muito mais longe. É contraintuitivo, mas quando você limita a quantidade de trabalho em progresso, você entrega mais. Tem uma série de indicadores aí das práticas ágeis que te mostram isso em termos de dados, né? Então, isso eu queria criar essa consciência em você. Um outro fator cultural da agilidade para você ter consciência é liderança servidora. É um fator fundamental da agilidade. E aí a gente fala que liderança servidora, né? Há quem diga que liderança, né, dentro dessa cultura se constrói mais ou menos assim, ó. Você tem vontade, então você é respeitado, por isso é um cara cheio de vontade. Você tem amor pelo que faz, então você é respeitado por isso, porque tu faz um negócio com vontade e amor. Você tem vontade, amor, que faz, e você serve as pessoas, você sacrifica pelas pessoas. Então, você é respeitado por isso. E se você tem vontade, faz com amor, se sacrifica pela pessoa, sem ninguém te dar um cargo, sem ninguém te dar uma posição de hierarquia, você ganha autoridade sobre aquelas pessoas. Percebe que isso acontece automaticamente. Se você tem essa sequência de comportamentos, automaticamente você ganha autoridade sobre aquela equipe. Logo, você lidera. Então, isso é um fator fundamental que você entenda, né? Que a liderança ela é menos chefe, mais líder, né? Mais facilitador, mais coach. Então, você como liderança, você tem que ter muito menos ou nenhum microgerenciamento. Você confia nos passos que a tua equipe vai dar e você se foca mais em dar muito mais, né? Foca no macro, né? Onde nós queremos chegar. E não exatamente os passos que a gente vai dar para chegar lá, mas a gente está olhando para onde a gente quer chegar. E nesse pensamento faz sentido liderar dando autonomia para que as pessoas que estão imersas num determinado contexto, elas escolham a melhor forma de resolver aquele problema. Não porque é legal, porque é bonitinho, porque se eu construo a autonomia é bem isso, né? Você não simplesmente, você não tem um termo que fala delargar, né? Você não delega largando, você constrói aquela autonomia, você prepara as pessoas, entendendo que você precisa construir a autonomia naquela equipe, você prepara elas para assumir essas responsabilidades, você constrói a autonomia dentro da equipe. Então, você como líder, servidor, você cria isso para que a tua equipe seja mais rápida, a tua empresa seja mais rápida, né? Para responder a mudança mais rápido ao mercado. Então, para que as pessoas que estão imersas naquele contexto escolham a melhor forma de resolver aquele problema. E aí, algumas práticas que você pode usar para criar
criar esse comportamento, né, é trabalhar mais com restrições e menos em vez de regras, né? Tipo, olha, eu na minha equipe, eu gostaria que vocês precisam gerenciar o tempo de entrega de vocês. Como vocês vão fazer? Não tem nada. A gente tem aqui um conjunto de boas práticas que funcionam, que eu gostaria de oferecer para vocês, mas se vocês não se interessarem por nenhuma, inventa a tua, inova, né? Dá visibilidade dessas boas práticas. Se não servir, inova. Com esse simples gesto de trabalhar por restrições em vez de regras, você está criando um estalo na tua empresa, um mega estalo na tua empresa, em que as pessoas vão começar a tentar fazer diferente. Elas vão começar a avaliar o contexto e ver que aquilo ali pode ser melhor. Elas vão começar a inovar, elas vão começar a se sentir seguras para fazer melhor, para fazer de forma mais eficiente. Então, um estalo desse tão simples é capaz de mudar a tua empresa de forma muito relevante. Ao invés de tu dizer, não, aqui a gente só trabalha dessa forma, está aqui o procedimento A, procedimento B, procedimento C, procedimento D. Se você não fizer dessa forma, você vai levar uma não conformidade. Pronto, acabei de matar a inovação. Parabéns, você conseguiu. O outro fator cultural da agilidade, envolvimento do cliente. Olha que isso aqui é lindo demais. Se você tem esse pensamento, e esses que eu te mostrei até agora, provavelmente você é ágil. É isso que eu queria criar na tua cabeça. E a gente envolve o cliente. A gente tem uma coisa chamada feedback contínuo. As decisões que nós tomamos, elas precisam ser a partir dos feedbacks dos nossos clientes. E o feedback de quem é o cliente do RH? São os colaboradores, geralmente, certo? Como é que eu tenho ouvido o feedback desses caras sobre o serviço que eu presto para eles? Percebe? Então, você tem que criar condições para ouvir teus clientes, né, para que eles te deem feedback continuamente, né, ouvir atentamente feedback desse cliente para entender as suas dores a cada momento que você está fazendo uma entrega para ele. E a partir dali você vai reagir às mudanças. Então, você tem que exercitar empatia, certo? E aí prioriza, né, feedback face a face, obviamente, né, sejam eles quais forem, lembre de priorizar aqueles que geram uma conversa face a face, são muito mais eficazes, né? O face a face transmite muito mais informações. Hoje tu está remoto, mas pode ligar a câmera, né? E adapte-se rápido para melhorar. Transforma esses feedbacks em dados e aí analisa esses dados para que você, dado que você tem uma capacidade, lembra, tem sempre muito mais demanda do que capacidade para fazer. Então, eu preciso priorizar para saber o que tem mais impacto para o negócio. Então, eu vou priorizar, transformar esses feedbacks em dados e vou priorizar isso para que eu tome melhores decisões na minha equipe, dado que minha capacidade é limitada de evoluir. Então, eu quero te mostrar um experimento. A galera começou a fazer feedback, nessa equipe começou a coletar feedback sobre o trabalho deles, começaram a pegar informações muito legais. Putz, feedback é bom, vamos pegar toda hora. O cara vem aqui pedir alguma coisa, a gente pede um feedback, vamos criar uma área para ele deixar um feedback para a gente aqui, né? Eu ia contar a minha história aqui, mas tem uma história antes. Ó, que essa equipe, ela em tempos, ela coleta o NPS dos seus clientes, né? Cara, de 0 a 10, quanto é que tu recomendaria nosso trabalho como RH? Olha, percebe que nesse momento aí os caras não estavam numa zona de excelência, tinha coisas que estavam incomodando. E isso que eu queria mostrar para vocês. Olha, acha, pô, feedback é um negócio tão bom, né? Vamos coletar toda hora. Sabe quantas pessoas deixou um feedback aqui? Nenhuma. O máximo que o cara fez foi dizer, cara, é muito feio esse teu porta-post-it aqui, vou te dar um novo. Aí ele criou um no 3D. Mas ainda assim não usaram para feedback. Então, tu vai ter que fazer experimentos, né? Achar algumas formas de criar condições para a galera te dar feedback. E assim, não deu certo, mas tudo bem. A gente tentou, vamos adaptar. Por que a gente entende que envolvimento do cliente é importante? Porque mais do que os contratos, né, é importante envolver dos acordos, né, formais que a gente tem com aquele nosso cliente, né, no caso de um colaborador do RH, é importante envolver, colaborar, adaptar-se continuamente para
evoluir através desses feedbacks. É isso que você tem que ter consciência quando você decide evoluir centrado no teu cliente. Isso é um fator cultural da agilidade que eu queria te dar consciência. Outro fator cultural da agilidade, está acabando, hein, galera? Entrega frequente de valor. Isso, se tu faz isso, também é ágil. Deixa eu te dar um outro exemplo prático aqui. Ó. A gente tem essa área de projetos que a gente planeja semanalmente o que vai puxar daquele projeto. Dado que eu tenho muito mais projeto que capacidade de fazer, né, eu preciso olhar para minhas métricas, para o meu passado, para entender, cara, eu entrego ali em média, se eu aplicar uma mediana ali, eu entrego 28 itens ali, né, historicamente, recentemente. Então, quais desses 28 itens aqui são que eu vou puxar para a minha semana, né, para eu agregar, melhorar o ambiente da minha galera. Essa aqui é uma métrica super útil, né, de capacidade, né? Mas tu tem que ter cuidado com métrica, tá? Se você começar a medir demais, a galera da K21 fala sobre isso em vários artigos com maestria, né? Eles chamam de métricas tóxicas, né? Se você começa a medir o indivíduo, fazer métricas da vaidade, né? Só medir aquilo só para dizer que está bem na fita. Exemplo, quando o cara mede o sucesso de um aplicativo pela quantidade de downloads, né? 1 milhão de downloads, mas tem 10 pessoas usando. Qual o sucesso disso aí? Estou medindo a métrica errada. Comparar equipes, medir coisas demais, geralmente são tóxicas. Então, você tem que ter muito cuidado ao escolher as métricas que você vai usar dentro da tua equipe. Por que a gente mede? Por que a gente mensura isso? Porque a gente quer que processos ágeis eles promovem um ambiente sustentável. Eu preciso saber minha capacidade de entrega para poder escolher os itens de maior valor para entregar naquela semana. As pessoas devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. Se eu começar a fazer hora extra, eu vou entregar mais por um tempo, mas isso não é sustentável. Concorda? Depois de um tempo, a galera vai começar a pifar. Então, eu preciso melhorar o processo. Esse é um passo seguinte, um outro fator cultural da agilidade. Eu preciso entender quanto é a minha capacidade. Se aquela capacidade não é suficiente, eu tenho que evoluir meu processo para entregar mais. Isso é sustentável, né? A agilidade tem uma relação com a velocidade com que você aprende, né, e se adapta a partir dos feedbacks. E aí essa equipe se reúne a cada 3 semanas para discutir o que está funcionando bem, o que precisa melhorar. E aí um monte de dinâmicas aí, né, que a gente vai rodando. O Paulo Caroli tem um exemplos maravilhosos para quem não conhece. Tem uma página chamada Fun Retrospect, um monte de ideia de retrospectiva que você pode usar para tornar elas mais divertidas. Mas importante é que você tenha essa cadência de melhoria contínua. Beleza. Aqui era uma outra métrica que a gente coletou, que era tipo, a galera estava reclamando, quando começou a ouvir o cliente, percebeu que eles estavam achando, a galera estava incomodada com os cargos e salários, vamos priorizar um monte de ação para cargos e salários, mas a galera estava incomodada na pesquisa, era com o helpdesk, que estava demorando para ser atendido. Essa é a maior dor naquela época. Olha que doido. Então, intervalos regulares reflitem como ficar mais efetivo, se ajuste e otimize o comportamento de acordo. Esse é o segredo. E aí, o último fator cultural que você encontra em equipes ágeis é a cultura de experimentação, né? Em um ambiente ágil, você nunca perde, né? Numa cultura de experimentação, você nunca perde. Ou você acerta, ou você aprende, né? Isso é um fator cultural. É uma intervenção sistêmica na tua empresa que, se você criar consciência nisso, que as pessoas, cara, experimenta. Não tem problema errar. Você precisa falhar rápido, né? Você não vai esperar 6 meses para falhar. Falha rápido, aprende, né? Então, se você tem um ambiente de segurança para isso acontecer, isso redefine, inclusive, a noção de progresso. Percebe? Quando eu estou dizendo, putz, falhou, mas a gente aprendeu. Olha como está mudando, estou ressignificando a cultura da empresa. Cara, vocês podem testar, a gente vai ter um aprendizado em cima disso. Não necessariamente as coisas totalmente prontas, perfeitas, são progresso. O aprendizado é um progresso também.
Isso redefine. Na época que eu estava montando essa apresentação, eu vi esse artigo, por coincidência, né? Esse cara aí, o Catmull, ele é presidente da Pixar. Aí eles perguntaram para ele lá no artigo como as empresas matam a criatividade de seus funcionários, segundo o presidente da Pixar na época. Não sei se ele é ainda hoje. E ele respondeu da seguinte forma: é natural você perguntar como ser mais criativo, mas a pergunta é errada. A pergunta realmente importa é que tipo de gestão e forças culturais bloqueiam a criatividade na tua empresa. O que tu está fazendo? Que mensagem você está passando que as pessoas não querem experimentar? Elas têm receio. Existe uma série... O pessoal da K21 também, que são grandes amigos, tem vários exemplos bons. Eles criam algumas cercas elétricas, né, chamadas, ditas invisíveis, né? As pessoas acreditam que ela está lá, por isso que ela não vai. Ela tem medo de ser eletrocutada, né? Então, se você tentar fazer alguma coisa e não funcionar, corrige. Esse é o pensamento. Cara, você tenta fazer alguma coisa. Se não funcionar, corrige, né? É mais fácil do que consertar uma falha do que tu evitar ela a qualquer custo. Eu posso passar meses tentando evitar ela, mas se eu falhar rápido, vai ser mais barato. Então, a pergunta é o que você tem aprendido aí na tua empresa? Vou te dar alguns exemplos aqui para finalizar. Esse aqui é um exemplo bem legal lá do nosso RH, que a galera cria condições para a galera trazer ideias. Esse aqui tinha um produto nosso lá chamado Level Up. A gente tinha lá uma forma de identificar os conhecimentos da galera que era muito ali engargalado em alguns papéis na empresa. Você teve que pensar, alguém trouxe a ideia de fazer o inverso, traz os conhecimentos interessantes, deixa que a galera se mapeia, e aí vamos deixar endossar, deixa as outras pessoas endossar. Então, por exemplo, eu sou gestor, mas eu sou bom em programação, eu sou um bom tester, eu me arrisco bem no design, né? Pode ver que minhas apresentações são floridas, né? Mas meu papel é gestor. Mas eu sei programar, eu sei testar, eu sei administrar, eu sei fazer um monte de coisa. Esse sou eu, né? Quando você limita a pessoa, o cara só é teste, você só deveria fazer teste. Olha qual restrição está criando na cabeça do cara. Faz o inverso, né? Ressignifica, mapeia a pessoa como ela é. E aí, a receptiva a essas ideias, a galera do RH, alguém deu uma ideia de, cara, no outro dia a galera já tinha um produtinho lá para testar e foram evoluindo e hoje funciona super bem dentro da nossa empresa. Outra ideia aqui, o reconhecimento é um negócio bacana, né? E alguém deu a ideia de, bicho, que tal a gente criar um produto aqui para a galera começar a se reconhecer aqui? Às vezes fica muito escondido e um belo dia tu tá num ambiente que permite tu experimentar, um belo dia tu chega na empresa e tem um telão lá de alguém fazendo um reconhecimento para você. Olha que massa. Se o RH tivesse fechado a isso e alguém chegasse com essa ideia, disse, não, a gente precisa pedir aprovação lá do Mega Blaster lá para poder fazer esse tipo de coisa. Não, se dá um ambiente de experimentação, o RH diz, cara, vai lá, testa, vamos ver o que acontece. Qualquer coisa a gente busca investimento mais, mas o primeiro MVP fica à vontade. E aí os caras evoluíram, né? Um bocado. Outros exemplos aqui, ó, de Match Money, que são outras formas de reconhecimento, ó. A gente distribuiu um dinheirinho, alguém quis testar um Merit Money um pouco diferente, né, do que do By the Book. Distribuiu uns dinheirinhos fictícios aqui, criou um quadro com a galera, e no dia seguinte, olha como estava de reconhecimento, dando dinheiro para as pessoas fictícias lá. E aí um belo dia, você chega na tua mesa uma série de reconhecimentos que emergiu de um ambiente que você criou, né? Permitir. Outro exemplo aqui maravilhoso, né, de experimento, ó, o Feedback Canvas aqui do Matheus Haddad, super legal também. Uma forma diferente de fazer reconhecimento. Tinha mais alguns experimentos aqui, mas eu queria mostrar para vocês, realmente era isso aqui, ó. Desenvolva uma cultura sustentável, né, na tua empresa. Tá pensando em meta-usagem, mas pensa um pouco mais amplo, né? Pensa numa cultura sustentável, né? Dê suporte e proteja os valores ágeis com forte liderança. Ajude os times, as partes interessadas a se auto-organizar, crie condições para isso, né? Gerencie o portfólio focado nos resultados e não na quantidade de trabalho que as pessoas entregam. Sistematicamente remova a origem desse desperdício, né? Os retardos, ou seja, promova a melhoria contínua.
meça e aprimore, né? Entregue valor continuamente. Isso é uma... Ai, caramba, cadê a fonte? A fonte falhou e eu não lembro de cabeça. O Lucas deve saber, né? O Lucas é muito bom de fontes aí, Lucas. Se souber. Oi? Eu esqueci o nome da fonte desse cara aqui. Se tu lembrar, me avisa. Por algum motivo, meu slide bugou aqui, tá sem o nome dele. Mas esse aqui não é meu, não, tá? É o cara da métrica, né? Galera, isso aqui, a Anne já falou sobre a FPF Tech. Esse é um ambiente que eu amo. Convidar vocês a um dia visitar. E é isso. Desculpa aí, estou aí todos time box, essas coisas todas aqui foram pro buraco. Relaxou, Xandinho. Foi um conteúdo muito rico. Galera, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém está refletindo aí, né? Tem várias reflexões. Acho que a Ianca, com certeza ela quer falar alguma coisa. Que ela é de RH. Eu esqueci qualquer tempo aqui, eu fiquei presa na apresentação, no conteúdo, fazendo aí várias reflexões. Eu estava conversando com a Anne durante a apresentação pelo chat, falei, olha, é esse tipo de coisa que eu acredito, assim, é esse tipo de coisa que eu trabalho, esse que faz o meu coração ficar feliz e querer trabalhar com pessoas e querer fazer as coisas acontecerem. E levantar todos os dias. É muito... Eu não sei como é que o pessoal tá aí, gente, mas comentem aí, porque eu tô aqui muito, muito feliz, assim, com a apresentação. Não sei o que dizer agora, Anne. Eu tô realmente encantada. Eu gostei muito. E, assim, sensacional. Eu acho que tem muitos aprendizados aí, tanto para quem é da área de RH, para quem pretende atuar, acho que para qualquer pessoa que trabalha com gente, todo mundo trabalha com gente, né, pessoal? Ou não. Ou tem alguém que já, sei lá, trabalha olhando para a parede, não vê gente, não trabalha com gente. Então, acredito que são ensinamentos que todo mundo pode tirar e pode, pelo menos uma ou duas lições aí, no mínimo, dá para tirar dessa apresentação, e de todo o contexto da FPF Tech e trazer também para a vida, para o dia a dia, para o seu ambiente de trabalho e buscar trazer essas transformações e diferenças. Mas muito obrigada, Alexandre, pela apresentação, assim, muito linda. Eu agradeço, assim, em nome aí de todo mundo que estiver assistindo. Eu estou vendo o pessoal pelo chat vibrando, né? Agradecendo, achando sensacional. E, pessoal, quem quiser ir verbalizar também o seu entusiasmo, assim como eu, que eu fiquei totalmente entusiasmada, pode verbalizar. Fiquem à vontade. Pergunta também. Quem quer fazer pergunta? Fala, pessoal. Boa noite. Oi, Wellington, tudo bem? Tudo jóia. Wellington Marinho, da Ilha de Negócios, da Inata também. Prazer, meninas. Parabéns. Excelente evento. Conteúdo de altíssimo nível, trazendo um pouco da nossa expertise e do nosso potencial inatos aí para nossos companheiros, assim como um excelente facilitador, Alexandre, assim como vocês, é um especialista da área e que agrega muito, não somente ao Inatos, à nossa comunidade, ao nosso estado. Bom, Alexandre, parabéns pelo conteúdo altíssimo. Eu queria saber de você, Alexandre, como você consegue, quais foram os principais desafios que você teve que transpor na implantação da cultura ágil no RH? Olha, quando a gente começou esse trabalho lá atrás, no 2018, isso, tá? Não, foi antes, sei lá quando é que foi isso. 2018, essa apresentação. A primeira coisa que a gente validou com ele, porque, assim, a galera do RH via a galera de software, né? Fazendo métodos ágeis, as cerimônias, aquelas coisas maneiras. Pô, a gente quer fazer, que a gente quer fazer, que a gente quer fazer. Mas por que tu quer fazer? Não, a gente quer fazer reuniões lá, teu quadro aqui, quer teus post-it, mas por que tu quer fazer? E essa validação, eu acho ela fundamental, né? Você entender se você tem que ir para isso mesmo. Se isso vai realmente agregar para o teu trabalho, se o teu trabalho tem encaixe com esses valores culturais. Então, a primeira barreira que a gente teve que transpor é
os caras entenderem, as pessoas entenderem o que significa ser ágil independente do método, né? Eu trouxe alguns exemplos de fatores culturais, tem um monte de outros. Tô a fim de ir para essa geração. Isso faz sentido para mim? Porque se não fizer sentido, não tem porquê, talvez a forma que tu trabalha seja suficientemente boa, né, para resolver teus problemas. Talvez a agilidade naquele contexto não seja a melhor solução. Então, entender o porquê que a gente tem esses fatores culturais, o que eles agregam para tua equipe, é a primeira barreira, né, que tu tem que vencer. E aí, o que a gente fez? A gente mapeou todos os problemas de gestão que eles tinham naquela época e tentou encaixar com esses fatores culturais para ver se dali sairia, vamos priorizar agora o problema que está doendo mais, para a partir daqui a gente pensar em algum experimento que se conecte com essa cultura e que vocês estejam a fim de comprar isso aí. Isso assustou eles inicialmente, né? Porque eles imaginavam que era chegar lá, vamos fazer um quadro Kanban, vamos botar post-it e fazer a reunião diária, é isso. Não é isso, né? Essa consciência, eu acho que ela precisa ter nas equipes, que não é post-itzinho, não é para ser mais legal, é porque tem uma série de porquês que vão te fazer ser mais rápido, né? mais eficaz, mais eficiente. Você vai conseguir se adaptar, mais adaptável, talvez, muitas vezes, né? A palavra certa. E essa é a barreira do quero implantar, né? Quero implantar porque é legal. Essa é a primeira consciência que eu gosto de criar na cabeça das pessoas. A Chayane fez uma pergunta ali se as cerimônias foram afetadas negativamente pelo home office. Foi, né? Formação de equipe. Tu estava com a equipe bonitona lá, aí mudou o contexto. Mudou totalmente o contexto, né? Um ambiente de insegurança, um monte de coisa mudando no mundo. Mas se tu tem uma equipe que entende que a adaptabilidade é um negócio importante, né? Que a gente precisa reagir rápido, a curva de aprendizado para esse novo contexto, ela é muito mais acelerada, ela é muito mais eficaz. E se tu está num ambiente que promove melhoria contínua, beleza, a primeira reunião remota foi uma droga, fizemos retrô, a segunda foi uma droga, fizemos retrô, novos experimentos, uma droga, mas tu tem uma cadência de melhoria contínua e uma hora vai engrenar. E essa engrenagem é para aquela equipe ali. Né? Não pensa que tu talvez vai ter boas práticas que tu pode compartilhar, mas é muita coisa do contexto daquela equipe, daquelas pessoas. Então, sim, foi afetado, mas a questão é, se tu tem a cultura de melhoria contínua, provavelmente rapidamente você chegou num estágio de performance. Estou num ambiente que pode experimentar. Vamos testar a ferramenta aqui. Essa aqui está uma bosta, opa, essa aqui está ruim, essa aqui vamos testar essa, agora essa aqui ficou legal, beleza. Aí tu está num ambiente que tem que cumprir regras, não, todo mundo loga na planilha XPTO e digita lá o que fez no dia, ó o problemão que você está criando aí. Está estabelecendo uma regra para a empresa inteira e está desrespeitando o contexto de cada empresa, de cada equipe, que é diferente. Então, tua engrenagem, ela está falha como empresa. Microgerenciando, né? Que isso leva a um custo altíssimo de coordenação. Exatamente. Aí a outra, quais dicas vocês todos, né, que trabalham com Ágil, pode dar para quem está conhecendo a metodologia agora e quer fazer parte de um time Scrum, por exemplo? Tem algumas pessoas aqui, Xandinho, em transferência aí de carreira, né? Estão sendo de uma área e vindo para essa área de Scrum Master. Fazendo a transação. Ana, tu responde melhor do que eu, isso aí. Eu? Tá, olha, a gente pode começar pelo porquê, né? Se você está começando com o time Scrum, por que a gente vai utilizar Scrum, né? Qual o objetivo que a gente quer alcançar com isso? Será que a gente realmente está num contexto que nos permita, né, colocar o framework em prática? Porque a prática, né, ele é revolucionário, ele vai mudar totalmente o modelo como você trabalha hoje. Então, eu começaria pelo porquê. Acho que o Lucas quer falar, porque ele até abre a câmera. O Lucas quando abre a câmera, bicho bonito. Agora eu quero saber, porque ele colocou ali polêmica. Eu quero entender a questão da... O Alexandre respondeu a pergunta da moça que Chayane,
E aí eu achei interessante porque eu comecei a pensar no modelo híbrido, que todos os reportes, todas as estatísticas e pesquisas apontam que no pós-pandemia a gente vai se adequar melhor a esse modelo. Apesar de agora estar o pessoal mais remoto, né? O pessoal sendo vacinado, as coisas voltando ao normal, tem muita gente que ainda vai ficar remotamente, então vai ter o time que vai estar remoto e o time que vai estar online. Perdão, e presencial. Estou pensando só no online. Olha, o Lucas, fala aí que eu sei que tu está a fim de falar. Lucas. Olha. Não, eu vou explicar o porquê que eu botei polêmica ali do modelo híbrido, né? Eu tenho alguns contrapontos contra o modelo híbrido, mas eu posso estar sendo radical, né? Eu acho que a polêmica do modelo híbrido é que você tem que estar num ambiente onde você, utilizando a palestra do Alexandre como exemplo, né? Onde você promova autonomia, onde você promova comunicação, transparência, visibilidade. Imagina só a disfunção que pode rolar. Posso estar sendo pessimista aqui, né? A disfunção que pode acontecer se você tem um time que trabalha modelo híbrido, né? Tem pessoas na casa dela e tem pessoas na FPF, por exemplo. Né? E aí, será que a comunicação entre as pessoas que estão presenciais só vão rolar entre eles, ou será que toda a conversa vai envolver todo mundo? Então, eu acho, é uma provocação mesmo, né? Eu acho que, assim, o modelo híbrido não é o problema. O lance e aí eu acho que é isso que o Alexandre falou sobre cadência de melhoria contínua, né? As empresas que querem adotar modelo híbrido, na minha opinião, tem que ter uma boa cadência de modelo, de cadência de melhoria contínua, porque, putz, cara, vamos supor que eu e o Alexandre, a gente está na FPF, a gente está trabalhando, a gente está trocando várias ideias, e aí a galera que está no online, a gente meio que esquece, a gente só fala com a galera que está online fora, né, ali na hora da reunião, e, né, então, esse que é o ponto, né? É bem isso aí que o Lucas falou. Eu acredito que é um ambiente fértil para o aprendizado, né? Para a gente descobrir uma melhor forma de trabalhar. Mas esse fato aí é fato mesmo, né? Se eu e o Lucas estamos presencial, a gente vai debater numa velocidade que ninguém vai acompanhar, quem está online. Então, talvez na primeira retrô que tiver, a galera dizer, bicho, ó, vamos ficar todo mundo online, vamos evitar a discussão presencial, para você ter empatia com quem está remoto, vamos só se comunicar pela ferramenta, tem que estabelecer alguma coisa, porque a velocidade, a comunicação face a face que a gente viu ali, ela é imbatível, né? Então, é um ambiente fértil para aprendizado. O mundo mudou, né? Não tem volta mais não. É isso aí. A gente tem que descobrir novas práticas. Entender. E as empresas que talvez fechem os olhos para isso, elas percam competitividade, né? As pessoas comecem a procurar, não, eu quero ir trabalhar numa empresa quando eu quiser. Opa, estou deixando de optar pela tua empresa porque ali eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais autonomia. Pensa aí, eu acho que foca no problema, né? O que o modelo híbrido vai te resolver, o que o modelo totalmente remoto vai te resolver, e descobre as melhores práticas aplicando cadência de melhoria contínua. Não tem segredo, não. Tentativa e erro, né? Em relação à pergunta da Chayane, eu coloquei aqui por que não, porque ela falou que ela está conhecendo a metodologia. Então, se a pessoa está conhecendo a metodologia, está vendo que o pessoal está usando e está tendo melhores resultados, a pessoa diz, eu quero. Aí vocês perguntam, sim, mas por que você quer? Aí eu pergunto, e por que não usar o Scrum? Quando é que você diz que não vai? Vou te dar um exemplo bem, como a gente diz aqui em Manaus, né? Cabocão. Imagina ela vai explicar isso. Que é um exemplo cabocão. Vai usar Scrum numa linha de produção. Não tem colaboração. É apertar o parafuso, passar para diante, eu não preciso colaborar. Eu não preciso priorizar. As coisas já vêm pré-estabelecidas. Né? Elas já vêm, você simplesmente segue a sequência. E eles não estão errados. Eles estão num ambiente em que o sistema de trabalho melhor é aquele. Né? Ele é padronizado, você melhora a eficiência, você
você padroniza cada vez mais, você automatiza cada vez mais, para que as coisas sejam cada vez mais mecânicas no ambiente de... Então, o que você tem que analisar quando você decide entrar num método ágil é se teu contexto favorece a isso. Outro exemplo, talvez menos cabocão. Tu está num ambiente de um pronto-socorro. Tu é um médico de pronto-socorro e tu não consegue antever que horas vai chegar alguém ou esfaqueado ou passando mal com parada cardíaca. Tu não consegue prever isso. Não, mas aí vamos fazer um planning aqui de quantos de tantas doenças a gente vai atender aqui. Se bater a meta, a gente não atende mais, né? A gente vai fazer a retrô. Ou o cara chega morrendo lá e diz, não, galera, vamos fazer um brainstorming aqui para achar a melhor solução pro coleguinha que está morrendo aqui, vamos fazer um brainstorming aqui, priorizar. Não rola. É um ambiente de autonomia, é um ambiente que a gente chama de caótico, né? Ele não é ruim porque ser caótico, é porque ele é assim. As coisas chegam de forma não planejada, de forma imprevisível, até você tem uma noção ali, tá tendo carnaval, vai chegar muita gente de tal natureza aí. Mas você não consegue antever. Então, o Scrum não encaixa num ambiente de planning, de retrospectiva, review. O cara tem que chegar ali, tomar uma decisão, muitas vezes inovadora, ele vai fazer uma invenção na hora que salvou a vida daquele cara. Então, tem um ambiente de altíssima autonomia para tomar uma decisão sem planejamento, às vezes. Então, não há encaixe. Então, a minha sugestão é analisa o teu contexto. E aí escolhe a melhor Beleza, prática. obrigada. Mas também não é tão inovador, não. Né? Tem uns protocolos, viu? Não vai tacando coisa no povo para testar, não. Aí a frase do ignorante aqui, né? Eu não conheço, mas que a autonomia tem que ser altíssima, tem. Ou ele vai pedir autorização, olha, eu posso fazer tal coisa aqui? Bom, vai. Ele tem que ter total autonomia. E Marília, se você vê, né, com o seu time, que vocês estão trabalhando bem com o Scrum, continua, né? A gente está fazendo um Scrum meio errado aqui. É melhoria contínua, né? Ver o que está de errado, ver o que não está legal, o que está... Eu sempre falo para o meu cliente, né? Ele fala, mas Anny, eu estou fazendo isso aqui certo? Eu falo, pô, mas está funcionando para você? Tá. Tá trazendo resultado bem, né? Tá, então continua, né? Acho que o modo aqui é ser flexível para deixar com que as pessoas experimentem, entendeu? E formarem uma opinião sobre aquilo. Isso. O Scrum ele é maravilhoso, tá? Eu adoro o Scrum. A coisa dele tem uma estrutura pré-estabelecida ali, ela é proposital. Ela é gera cadência, né? E ela faz você exercitar alguns movimentos, muitas vezes sem entender o porquê. E aí você exercita até um ponto que entendi. Por que eu estou fazendo isso? E aí você, aos poucos, você vai se desamarrando daquelas estruturas que foram colocadas ali para você gerar o teu aprendizado e você cria o seu próprio método, a sua própria forma de trabalho, que ainda assim é ágil. Isso é a consciência que vocês precisam ter. Maneiro. Obrigadão, Alexandre. Galera, alguma dúvida? Acho que a gente já estourou uns timebox lindos aqui, né? A Joana está aqui com a gente? A Joana esteve, acho que já saiu. Acredito que sim, saiu. Entendi. Então, vamos deixar para uma próxima. Vamos fazer o sorteio, então? Vamos! Para quem não sabe, o sorteio vai ser deste livro aqui, ó. Deixa eu preparar para vocês. A gente fazer o sorteio juntos. Vou dar um número para cada um, tá bom? Eu posso participar, aquela. A cara da Anny. Olha, a Inatos não pode, né? Eu sei, eu tô brincando, Anny. Mas se você quiser, te empresto o meu, não tem problema. Eu já li esse livro, obrigada. Eu só quis causar aqui uma empolgação no pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês qual é o livro. Vou compartilhar minha tela. Prontinho. Todo mundo vê a minha tela? Uhum. Sim. O livro é esse, Mindset, tá? Ele é da Carol Susan. Ele fala sobre a nova psicologia do sucesso e ela fala, né, como o nosso mindset, a nossa mentalidade, ele pode ser o fator essencial para a gente crescer ou não dentro da nossa organização, crescer profissionalmente ou não. Né? Como a gente está falando aqui de RH, transformação cultural, está falando de pessoas, então nada mais justo do que sortear o livro Mindset, certo?
E aí, como é que a gente vai fazer esse sorteio? Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu tirar aqui meu compartilhamento, senão não consigo ver a carinha. Cada um de vocês vai ter um número. E aí, eu vou sortear um número de 1 a tanto, né, que vai ter aqui. E aí, o vencedor, eu vou comprar pela Amazon e vai chegar aí na sua casa, bonitinho, com o Lucas. Você já tem um livro, né? Aí não pode. Vai chegar o livro aí para você, tá bom? Então, olha só. A Ana Carolina, número 1, Chayane, número 2, Danilo, número 3, Flávia Gomes, número 4, Leandro Brandão, número 5, Marcelo Caldas, número 6, Marcos Cunha, número 7, Marília, número 8 e o Wilson, número 9, beleza? A Ana já tem o número, então tirar um a menos para vocês, tá bom? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui de novo para a gente fazer o sorteador. Então, é de 1 a 8. É isso, Ianca? Me ajuda. Isso. Beleza, então de 1 a 9. Não, 1 a 8. Vamos ver quem foi que ganhou. Número 3. Eita, como é que eu faço aqui agora para tirar? Número 3, quem é? Creio que sou eu, Danilo. Olha, ele ficou esperto. Pronto. Uhul! Aê, Danilo! Parabéns, você ganhou. Cadê? Olha, Obrigado, Flávia, pessoal. quase. Vamos até botar um chapeuzinho saindo confetes. Parabéns, Danilo. É isso mesmo. É o Danilo. Ele estava Parabéns, atento Danilo. aqui também. Mas, ó, galera, o que a gente queria compartilhar também com vocês é, Danilo, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Vai Ok. pegar os contatos bonitinhos, vai chegar aí, né, o livro. Aí depois a gente troca a figurinha, né, que a gente vai ler aqui também. Fiquem à vontade, tá, para seguir a gente nas redes sociais. A FPF está com um monte de vaga aberta. Infelizmente, eu acho que a Joana não pôde ficar mais, né? Deve ter algum compromisso pessoal. Então, você sabe aí umas vagas aí, Alexandre, assim, relance? Tudo. Tem um apto, né? Não é por onde o pessoal se candidata. Vaga rolando Na aí. plataforma. Tem de PO, de analista de teste, de designer. Tem um monte de vaga, gente. Então, fiquem à Marília tá vontade, tá? ligada. Para entrar lá no LinkedIn da FPF, entrar aí na Apto. É o apto. Manda aí depois o link aí para a galera. É a gente vai mandar pra plataforma vocês. onde a FPF faz a seleção. Eu sou sujeita a falar da FPF, mas eu gosto muito, sempre vai morar no meu coração. Assim, para quem é meio nerd, né? As salas lá têm nome de... tem nomes divertidos, e a FPF inteira é divertida, né? É um ambiente muito legal, muito descontraído. Não trabalhei diretamente lá, trabalhava no NDT, mas como é ali do lado, né? Eu sempre estava lá, sempre estava enchendo o saco da Alexandre. Sempre junto. A NDT também é um lugar maravilhoso. Exato. Então, fiquem à vontade, tá, galera? Para se inscrever nas vagas, vale a pena trabalhar lá com a galera, é muito legal, é um ambiente muito maneiro. E é isso aí, gente. Olha, uma boa noite para vocês, né? Fiquem ligados na nossa rede, porque vão ter diversas outras lives aqui, live de empreendedorismo, de comércio exterior, de gastronomia. Esse foi o primeiro Conecta Inatos, então, pelo menos uma vez, né? A cada 15 dias, vai acontecer uma live nova. Então, fiquem aí ligadinhos na nossa rede, tá bom? Exatamente. Deixa eu só dar um recado aqui do pós-evento, né? Aos participantes, receberão certificados de participação no seu e-mail, receberão também um e-mail bonitinho com a gravação aqui desta live, poderão reassistir, compartilhar também nas suas redes sociais, né, com quem não pôde estar aqui presencialmente, não, perdão, ao vivo, no caso. Já estou tanto tempo online para me ver presencial. E também vamos compartilhar o link do Apto. A gente compartilhou aqui durante o chat, reforçando as redes sociais da FPF Tech, onde tem as vagas disponíveis. Vamos compartilhar também para todo mundo que se inscreveu durante o evento, irão receber essas informações. E sigam a Inatos nas redes sociais, né, como a Anne colocou.
No dia 15/7, temos live da Ilha de Gastronomia, então peço aí que fiquem ligadinhos, que vamos estar trazendo aí mais novidades, coisas boas. Teremos também o formulário de feedback da live, é muito importante a gente ter o retorno de vocês, do que vocês dão do evento, a nota que vocês dão, e a sugestão também de melhoria, de temáticas, porque a Ilha de Agilidade já está pensando na próxima live, não é mesmo, Anny? Exato, aqui a gente não dorme, não. É isso, olha, é verdade. Ó, e quem Ela quiser... falou assim, mas é verdade. tem mais uma coisa, a gente vai mandar também um formulário para vocês de networking, para a gente mandar, né, todo o LinkedIn aí, Instagram, Facebook, para a gente poder trocar figurinha uns com os outros. E para quem quiser abrir a câmera para a gente tirar uma foto para postar nas nossas redes sociais, fiquem à vontade. Por favor, Tira o tapa-olho, pessoal, Alexandre. Ele tá com probleminha no olho. Brincadeira. Vamos lá, olha. E aí, ó, fiquem sabendo que o nosso formulário de networking a gente vai compartilhar somente com as pessoas que estão aqui presentes, tá? Então, a gente não vai vazar LinkedIn, Instagram, nem nada para ninguém. Fiquem tranquilos. Todo mundo aí dá um sorriso, não pisca. Não pisca, eu pisquei aqui com o olho. Piscou mesmo, que saiu no print aqui piscando. Sério? Sério. Alguém tira outro print aí, por favor. Eu vou tirar, vai. No 3, 1, 2, 3. Foi. Valeu, gente. Valeu, galera. Bom descanso. Pessoal, Bom muito descanso. obrigado. Até o próximo aí, Conecta Inatos. Até a próxima. Agradecemos a presença de todos. Boa noite. Boa noite. E até mais. Boa noite, foi muito legal. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Nossa, gente, tá 8 graus aqui. Parou a gravação, Anny? Parei a gravação, Gabriel. Ué, aqui não... Ah, tá. Tchau. Tchau, gente. Vou trabalhar.